Entendendo a Bíblia em boa companhia e cumprindo a aliança ante a promessa, a aliança eterna de Deus. Temos uma promessa, temos uma aliança, um trato com Deus. A sua proteção está sobre nós. Nós todos caminhamos nesse mundo de pecado, mas como pecadores arrependidos, pessoas que carecem da graça, da glória e do amor de Deus, nós então cumprimos a nosso trato, porque Ele cumpriu primeiro. Não foi um só trato, nem foi uma só aliança, inúmeras alianças. E veja, começamos explicando como Deus livra os seus filhos do poder do maligno nesse mundo. Territórios do maligno, onde ele dominou, os filhos de Deus foram de lá poupados de estar entre os filhos do demônio. Veja o que diz Êxodo capítulo 19, verso 5, verso áureo desta semana. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Era comum naquela época que as pessoas se entregassem ao domínio e à proteção de um senhor, de um poderoso que pudesse lhes dar garantia do que comer, de sobrevivência e estar sob a sua proteção contra ataques de inimigos, de pessoas que estavam se assenhorando, roubando, pilhando, fazendo desgraça na vida alheia. Então, Deus se põe como esse que está disposto a receber como filhos os habitantes desse planeta que precisam de proteção. Vamos orar? Ó Senhor Deus, nós estamos muito agradecidos, estamos dispostos, como o povo de Israel, a fazer tudo que o Senhor nos ordenar. Tudo que o Senhor falou, isto faremos. Então, guarda-nos, protege-nos, cumpre em nós a sua aliança, que nós façamos parte dela e que todos que estão ouvindo esse programa, que todos que estão participando, comentando, curtindo, compartilhando, possam compartilhar daquilo que é a tua palavra e assim serem também porta-vozes teus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos sempre estar afinados com a voz de Deus, não queremos disparar para caminhos do próprio homem. Por isso seguimos aqui a trajetória, mostrando como Deus cumpre perfeitamente esse trato séculos antes daquilo que vai acontecer. Ele está nos protegendo. Muito tempo antes eu já estou nos planos de salvação, de redenção e restauração de Deus. Logo no Gênesis, capítulo 11, verso 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Sinear, a terra dos medos persas, a terra de Babilônia, aquela região daquela planície que a Bíblia aqui declara, é uma planície, um lugar próprio para se habitar, um lugar sem muitas dificuldades para os rebanhos. E o verso 4, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Duas coisas importantes aqui. Construamos uma cidade, não seremos espalhados. Qual foi a ordem de Deus a Adão e a Eva? Sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra. Qual é a ordem de Satanás? Fiquem aqui. Nós estamos, portanto, diante de um dilema, a escolha de que se obedecemos a Deus e recebemos as suas bênçãos, e aqueles que não obedecem, porque nós vemos que logo no capítulo 12, nós temos Abraão obedecendo a palavra de Deus. Ainda era Abraão. Olha só, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Qual é a terra? Êxodo capítulo 33, versos 1 e 3. Pulamos para lá rapidinho e voltamos para cá. Êxodo capítulo 33, 1 e 3. Saia desse lugar que o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi em juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, aqui Deus falando com Moisés, eu darei a seus descendentes, mandarei sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os cerezeus, e os heveus e os jebuseus. Importante agora o verso 3. Vão para a terra que emana leite e mel, mas eu não irei com vocês. E aí segue o texto, mas o importante aqui, vão para a terra que emana leite e mel. Qual é a terra prometida? É a terra que emana leite e mel. Mas eles não estavam na planície, lugar próprio, propício?
sai do meio da tua parentela. O que aconteceria com essa parentela? Ela prosperaria, construiria a Torre de Babel. Daria origem à Babilônia, a confusão espiritual, a confusão que depois Deus chamou de Babilônia, porque naquela torre ele confundiu a língua dos homens. Os homens que diziam no seu coração, subiremos até o céu, diziam exatamente como Satanás disse nos céus, subirei às mais altas alturas, serei semelhante a Deus. Foi isso que fez aquele anjo pervertido cair, ser lançado, vomitado, defecado, cuspido dos céus e caiu aqui nesse planeta para infernizar aqui. O paraíso nos aguarda, nós temos uma restauração, uma promessa de aliança. Mas eles queriam construir uma cidade, ficar famosos. E esta vontade Deus fez cumprir a dele, pois assim diz o verso 8. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Deus os espalhou por toda a terra. Foi cumprida a vontade de Deus, o soberano, porque Ele é o dono de toda a terra. Então os homens que queriam se juntar numa cidade fortificada, afrontando a Deus, foram espalhados. Mas o que aconteceu nessa mesma região? Anos depois, o símbolo do pecado vem do Egito, o símbolo da confusão espiritual vem da Babilônia. Então, Babilônia confundiram as línguas, confundiram então as doutrinas de Deus na palavra de hoje. Naquela época, Babilônia depois acabou 600 anos antes de Cristo, escravizando o povo de Israel. Quem estava naquela região foi escravizado. Então, foi preciso a mão libertadora de Deus para conduzir o seu povo. Veja, tudo o que Deus queria era propiciar a salvação, a libertação, que o povo dele estivesse protegido, que não sofresse. Então, quando Abrão obedeceu, ele se transformou o pai de grandes nações, o Abraão, aquele que é a vitória. Assim se cumpre em Abraão, na descendência de Abraão, o nascimento de Jesus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15 nos relata: por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Portanto, aqui a promessa de que Deus esmagaria a cabeça da serpente através da descendência de Abraão, de Jesus. E quem mais é a descendência de Abraão? Além de Jesus, nós por Jesus somos também aqueles que esmagam a cabeça da serpente. Satanás já foi vencido e julgado. Como então nós podemos esmagar a cabeça de um anjo tão poderoso? Não é como os falsos cristos, os falsos pastores estão aí, eu te ordeno, porque nós somos pó e ao pó tornaremos. Esse anjo de luz, um dos principais poderosos anjos dos céus, ele foi esmagado. E nós esmagamos cumprindo o pacto com aquele que manda no planeta e não obedecendo às vontades do demônio, não fazendo as vontades do demônio, não participando das obras da perversidão. Nós não temos tratativa alguma, conversa alguma. Foi como Jesus disse: vai-te, Satanás, e andava por essa terra expulsando os demônios. Nunca ele esteve em conversas com o demônio, em particulares com o demônio. Por isso, ouçam atentamente a minha vontade e serão propriedades particulares, estarão sobre a proteção. Essa proteção que nós buscamos e queremos. E Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 23, quantas vezes Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te pôr debaixo de minhas asas como a galinha protege também os seus pintainhos. Quantas vezes os profetas quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha aos seus pintainhos, mas não o quiseste. Nós queremos, nós estamos diante de Deus pedindo o poder do Espírito Santo para esmagar a cabeça da serpente em nossa vida. É esse o nosso mistério. Primeiro, nós esmagamos a cabeça de Satanás dentro de nós, apunhalando o pecado que vive em nós, através de dar lugar a Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora sim, nós temos a proteção verdadeira, o amor do Pai que está dentro de nós, quando esmagamos a cabeça da serpente, cumprindo assim a aliança. Deus
já deu o seu Filho, já operou em nós o querer e o efetuar. Então agora queremos efetuar aquilo que Ele próprio pôs em nosso coração. Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Qual é o monte que foi? É o Gólgota, o Calvário. Ali o Filho de Deus foi sacrificado no lugar do filho de Abraão. Isaque foi poupado. O anjo segurou a mão e disse: não faças mal algum ao menino. Por quê? Porque você está simbolizando Deus entregando o seu filho amado no lugar dos pecados do mundo, no lugar do cumprimento da promessa. No cumprimento da promessa, melhor dizendo, vem então o sacrifício em meu lugar, no lugar de Luiz morrer, de você morrer, de nós pagarmos o preço do pecado. Nós agora estamos sim diante do Filho de Deus, como Abraão, Deus também ofertou o seu filho. Pois, seguindo ainda no nosso estudo, vamos ver Gálatas capítulo 3, 6 a 9. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Você, na fé em Deus, com o poder de Jesus Cristo que lhe foi imputado, pela descendência de Abraão que nós adquirimos pela fé, nós estamos diante da mesma tutela de proteção do Senhor nosso Deus. Gálatas capítulo 3, versos 15 e 17, continua esse esclarecimento. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Isso é da lei até hoje, hein? Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e os seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. De modo algum podem ser invalidadas as promessas. Percebe que as alianças se somam, elas não se excluem? Agora nós estamos diante da lei e da promessa de salvação, as obras e a salvação. Nós somos filhos de Deus quando Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E os filhos de Deus obedecem a Deus porque o amam, não porque querem ser salvos. Porque já fomos salvos. Deus já deu o seu Filho amado por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que está na Bíblia, portanto nós já fomos salvos. Não precisamos obedecer os mandamentos para sermos salvos. Obedecemos sim porque fomos salvos. Vivemos na graça de Jesus. Fazemos como Jesus, que diz que ele tem a lei no seu coração. Sim, é Jesus quem revelou que a lei de Deus está no seu coração. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Confirmamos a lei pela fé. É o próprio Paulo que estava dizendo da aliança, da aliança da graça de Jesus, que fala também da necessidade da fé. E a fé nos faz agir como ele agiu. Não, é um imperativo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Isaías capítulo 8, verso 20, nos traduz o seguinte pensamento. Respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Quando? Quando que é para a gente responder isso? Está no verso 19. Quando disserem a vocês: procurem um médium, alguém que consulte os espíritos, murmurem encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos seus mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos profetas. Se falarem diferente, jamais verão a alva. Os profetas, a lei de Deus, os profetas nos ensinam a obediência. Todos os atos, o próprio Deus não perdoou os anjos que estão caídos, terão seu fim
pois já foram julgados. O próprio Deus não poupou seu próprio Filho, que morreu em meu lugar. Mas agora que estamos redarguidos, pois Jesus morreu em nosso lugar, nós temos esperança. Esperança no pacto da aliança da libertação. A libertação que Jesus já providenciou, que Deus cumpriu. Cumpra a sua parte, cumpra a aliança. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você, para que você possa curtir, compartilhar, seguir a nossa programação, acordar o sininho, mas também assista 5 minutos e entende diariamente também com você, para que você possa levar essa mensagem ao mundo como filho de Deus. Nós estamos orando por você. Assim peço, ore por nós, compartilhe o conteúdo da palavra de Deus, pois você assim fazendo alcançará pessoas perdidas para serem filhos de Deus, embaixadores de Deus, reinos de Deus espalhados por esse universo. Que Deus te abençoe.